Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo ajude-nos a entender a sua palavra, venha nos dar entendimento da palavra dele para que possamos tomar decisões certas em nossas vidas e fazermos a vontade dele. Eu gostaria de chamar a sua atenção, já que nós estamos vivendo em dias de guerras e rumores de guerras, vamos atentar para que aquilo que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, a beleza do templo. Os discípulos estavam preocupados com o que viam e não o que ouviam. Mas Jesus lhes disse: não vedes isso tudo? Essa beleza toda? Em outras palavras. Aí ele disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando do templo, que no ano 70, quer dizer, alguns anos depois, o templo veio realmente ser destruído com a invasão dos romanos e não ficou pedra sobre pedra até hoje. Ninguém reconstruiu de volta o templo lá em Jerusalém. Mas ele estava falando também, você pode entender que esse templo também pode simbolizar, significar, tipificar o nosso corpo. Os discípulos estavam preocupados com a beleza, com a estrutura do templo de Salomão. Mas Jesus estava falando da parte espiritual. Ele sempre falava da parte espiritual. Ele sempre focava a parte espiritual. E, com isso, quando ele falou sobre a destruição do templo, quando não ficará pedra sobre pedra, aí os discípulos chegaram para eles e disse: Senhor, quando estas coisas ou essas coisas acontecerão? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só. Aí os discípulos começaram a perceber a importância daquelas palavras de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, que é o caso, por exemplo, aquelas pessoas que dão vazão ao coração, aos sentimentos, à beleza, à luxúria, às vaidades, elas estão olhando só para o exterior, para a casca, e estão não dando a mínima vazão ou atenção para o interior, que é a alma. E é o trabalho dos pregadores do Evangelho, é levar as pessoas à palavra que traz vida à alma, que traz salvação à alma. Porque o templo, o corpo, com certeza não ficará pedra sobre pedra, não vai ficar nada. Então, ele estava tentando abrir os olhos dos seus discípulos, e é o que nós estaremos fazendo nesses próximos tempos, às quartas-feiras, quando nós temos o trabalho de salvação das almas, nós estaremos focando o que está sendo ou que está reservado para a humanidade, segundo as profecias que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Então, às quartas-feiras,
nós estaremos trabalhando no sentido de abrir os olhos dos desatentos, dos que estão distraídos com a beleza do templo. Inclusive, se você observar direitinho, todas as vezes que o povo de Israel se corrompia, todas as vezes que o povo de Israel começava a idolatrar as imagens, idolatrar as coisas, idolatrar as conquistas, o dinheiro, o ser humano, Israel sofria as consequências. Vinha o mal. E Deus permite o mal, por exemplo, agora na atual conjuntura. Deus permite todo o mal que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas para que elas venham despertar a fé e deixarem de olhar para o templo, para a beleza do templo, que é o corpo, que são as vaidades, que são os sonhos disso, daquilo e daquilo outro. Então, Deus sempre permitiu a ação do mal para que as pessoas pudessem se voltar para Ele. Essa é a realidade. Muitas pessoas não entendem, reclamam, lamentam e até culpam a Deus pelas suas mazelas. Mas Deus permite, Ele não manda as mazelas, mas Ele permite que o mal haja nesse mundo para justamente despertar a fé das pessoas na sua santa palavra. E nós estaremos focando esse lado com as profecias que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. E se você quiser participar aqui no Templo de Salomão, será muito bem-vindo, especialmente às 8 da noite. Você é o nosso convidado para aprender a discernir os tempos, aprender a conferir o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer, e os sinais que o Senhor tem dado para nós, para a gente colocar, como diz o ditado popular, as barbas de molho. É isso aí. Então, às quartas-feiras estaremos focando essas guerras e rumores de guerras que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.